1 Samuel capítulo 24, versículo 5. Esperar os irmãos acharem, que achou 1 Samuel capítulo 24, versículo 5. Eu já achei. Amém? Está escrito assim: sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi por ter cortado a orla do manto de Saul. E a igreja diz amém. Amém. Amém? Deixar minha Bíblia. Irmãos, quando Saul começa o seu reinado, ele tinha em torno de 30 anos de idade. Quando Davi começa o seu reinado, Davi também tinha em torno de 30 anos de idade. Quando Saul, ele veio de uma família, na sua época, a mais pobre, a mais humilde e a mais pequena. Davi também veio de uma família, a mais pobre, a mais humilde e a mais pequena. Para você ver as coincidências entre Saul e Davi. Saul, depois que se torna rei, peca contra Deus. Davi, depois que se torna rei, também peca contra Deus. Então, os dois vêm de uma origem humilde, pequena, lá de baixo. E depois que os dois chegam lá em cima, os dois pecam. Davi peca com Betseba, Saul peca com suas mulheres. Então, só que a Bíblia nos diz que Davi, ele, na verdade a história vai nos dizer que quando Saul ele peca, entra dentro dele um espírito maligno que perturba a vida de Saul. E quando esse espírito perturba a vida de Saul, ele não consegue mais ter autocontrole, ele não consegue ser o mesmo. Então, a Bíblia nos diz que um dos servos de Saul vai dizer: olha, eu conheço um menino, ele é humilde, é pequeno, é da família mais pobre, só que ele tem um instrumento que quando ele toca a harpa, algo acontece. Glória Então, a Deus, eles aleluia, mandam Jesus. buscar Davi. Aí, pastor, vai nos dizer a história que Davi tinha em torno de uns 13 para 14 anos de idade. E ele vai para a casa de Saul. Só que antes de ir para a casa de Saul, vamos se atentar que, primeiro, Davi, ele sofria dentro de casa, porque ele era um filho de uma relação extraconjugal. Davi, segundo o judaísmo, diz que Davi, ele era filho de uma violência sexual que a mãe dele tinha sofrido. Então, por isso Davi diz que no pecado fui formado, porque vai nos dizer a história que quando o pai de Davi sai para trabalhar, um dos servos violenta a mãe de Davi, e dessa relação surge Davi. Então, por isso Davi, ele era humilhado, por isso Davi, ele era perseguido, por isso Davi, ele era maltratado. Glória a Deus. Eu quero que vocês entendam duas partes. Primeiro, quem era Davi antes do reinado, e segundo, quem era Davi depois do reinado, para me entregar o microfone. Antes do reinado, Davi era humilhado, era desprezado, era maltratado, os irmãos humilhavam, os irmãos perseguiam, os irmãos maltratavam. Aleluia. Ora, aqui a gente já começa pelo seguinte: primeiro, Deus escolhe os pequenos, menores e os de baixo. Segundo, aqui a gente já aprende uma lição, que você pode estar lá embaixo, e no dia que você estiver lá em cima, irmão, talvez, eu não estou dizendo que vá, mas talvez tenha o risco de você cair e pecar como Davi pecou, ou você cair e pecar como Saul pecou. Ora, aqui nós vamos aprender o seguinte: vai nos dizer a história que Saul, ele cria Davi dos 13 anos de idade, entre os 13 e 14 anos de idade. Saul, ele vai criar Davi até os seus 30 anos de idade.
Só que, irmão, neste período, Davi ele cria um amor de sentimento de filho para com o pai, porque na casa do seu pai Jessé, Davi era tratado como empregado, Davi era tratado como servo, Davi era desprezado, ele levava marmita, ele fazia comida, ele arrumava dentro de casa. Então Davi era maltratado dentro de casa pelos seus irmãos. Mas morando com Saul, vai nos dizer a história que Saul trata Davi como um filho do peito. Vai nos dizer a história que Saul trata Davi como íntimo da cama. O que é íntimo da tenda? Desculpa. O que é íntimo da tenda? Íntimo da tenda é aquela pessoa que entra no seu quarto, senta na sua cama e escuta os seus segredos. Glória a Deus. É aquela pessoa que sabe o que ninguém mais sabe. Íntimo da tenda é aquela pessoa que você confia de olhos fechados. Então Davi tinha um amor para com Saul como se Saul fosse o seu pai. E Saul tem um amor para Davi como se Davi fosse o seu filho. Porém, quando o espírito maligno apossava-se de Saul, tentava matar Davi. É por Glória isso, a irmão, Deus. eu não sei se você está entendendo. Tem gente que te ama, tem gente que te respeita, tem gente que te considera. E você diz assim, mas fulano é meu parente, fulano é meu pai, fulano é minha mãe, fulano é minha irmã, fulano é meu primo. Eu não entendo por que fulano me persegue. Eu não entendo por que fulano fala mal de mim. Eu não entendo por que fulano vem me criticar. Eu não entendo. Eu faço tão bem para fulano, eu faço tão bem para ciclano, e ciclano me persegue, me maltrata, me humilha, me calunia. Aí Deus me traz aqui nesta noite para te dizer, não é ele, não é ela, é o espírito maligno que está dentro dela, pelejando contra a sua vida. Mas a Bíblia diz que nesta guerra não tereis que pelejar, porque o Senhor pelejará por vós. Glória a Deus. E aqui eu vou pôr minha Bíblia debaixo do braço para me entregar. Aleluia. Irmãos, para me resumir, aí diz a Bíblia que depois que Saul entende que Davi ia ser seu sucessor, Saul começa a perseguir Davi e tentar matar. E Deus coloca Davi na frente de Saul. Deus dá para Davi a oportunidade. Leia lá 1 Samuel capítulo 24. Leia para você ver que eu não estou mentindo. Deus dá a oportunidade para Saul, para Davi se vingar de Saul. Deus coloca, e os servos de Davi dizem o seguinte: Deus está te dando a oportunidade de você se vingar de Saul, de você devolver todo o mal que ele te fez. Mas aí o coração de Davi se dói. O coração de Davi se dói e ele diz assim: que Deus me perdoe, mas eu não vou tocar no ungido do Senhor. Glória a Deus. Então, irmãos, se Deus colocar na sua frente a oportunidade, se alguém bater na sua porta, aquela pessoa que te humilhou, aquela pessoa que te maltratou, aquela pessoa que falou mal de você, bater aqui na porta da igreja: pastor, me dá uma nova chance, irmã, me perdoa, irmã, me perdoa, não se vinga não maltrata, não humilha, porque a maior justiça é a que vem de Deus. Glória a Deus. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.